Um general alemão está em um campo em Maryland. Sua cruz de ferro brilha sob a luz do sol da primavera. Soldados americanos o observam, observando algo impossível. Maio de 1945, Fort Meade, Maryland. Um general de Wehrmacht enfrenta seu primeiro dia como prisioneiro. Esta é a história de como 3 anos atrás de arame farpado destruíram tudo em que Friedrich Kessler acreditava e o reconstruíram, transformando no arquiteto do Exército da Democracia. 8 de maio de 1945. A Baviera desmoronou sob as botas aliadas. O major-general Friedrich Kessler estava ao lado de seu carro de Estado-Maior, observando sua divisão Panzer se render. Poeira subia dos motores dos tanques em marcha lenta. A infantaria americana avançava em linhas organizadas. Kessler desabotoou sua arma. O peso saiu de seu quadril. 23 anos de serviço terminaram naquele gesto. Ele esperava a execução imediata. As ordens finais do Führer haviam sido explícitas. Sem rendição. Lutar até a última bala. Antes a morte do que a desonra. Kessler desobedeceu. Seus 2.000 homens viveriam. O couro de couro pendia vazio contra seu uniforme. Um capitão americano se aproximou. Jovem, talvez 25 anos. Os olhos do capitão não demonstravam ódio, apenas eficiência. Seu nome patente, senhor. O inglês de Kessler saiu lentamente. Major-General Friedrich Kessler, 3ª Divisão Panzer. O capitão consultou uma prancheta. Prisioneiro de alto valor. Você está indo para o outro lado do Atlântico. A respiração de Kessler faltou. O outro lado do Atlântico significava América. Não um julgamento sumário em uma floresta bávara. Não um tribunal apressado na Alemanha ocupada. A América, o colosso industrial que havia esmagado o Reich com seus recursos ilimitados, o país pelo qual ele lutara por 4 anos, sem nunca ter visto. 3 dias depois, Kessler estava no convés de um navio de transporte. Ondas cinzentas se estendiam ao infinito. Atrás dele, a Europa queimava. À frente, um destino desconhecido. 47 anos, militar de carreira desde os 18. Comandante de operações de tanques. Da Polônia à Normandia. Todas as condecorações concedidas pela Wehrmacht, exceto a Cruz de Cavaleiro. Tudo isso não significava nada agora. A travessia do Atlântico levou 11 dias. Kessler dividia uma cabine com 3 outros generais. Eles falavam pouco. O que restava dizer? As palavras do marechal de campo. Forrum ecoavam na mente de Kessler. O dever do soldado profissional termina com a derrota. Mas derrota para quê? O que vinha depois? Fort Meade, Maryland. Final de maio de 1945. O acampamento se estendia por 120 hectares de grama bem cuidada. Quartéis brancos se alinhavam em fileiras precisas. Torres de guarda se erguiam a intervalos de 100 metros, mas sem metralhadoras, sem holofotes varrendo a noite. Soldados americanos caminhavam por seus postos casualmente. Alguns fumavam cigarros, outros conversavam. O estômago de Kessler revirou. Este não era um campo de punição. Ele foi processado em um prédio administrativo. Exame médico, banho, troca de uniforme. Roupas de trabalho americanas substituíram seu uniforme cinza desbotado. Um oficial lhe entregou um livreto grosso. Regulamento do acampamento e programa educacional em inglês. Cronograma. Programa educacional? Perguntou Kessler. Você verá amanhã, general. Bem-vindo a Fort Meade. Naquela primeira noite, Kessler deitou-se em um catre de aço. O quartel tinha 30 camas. Luzes elétricas zumbiam acima. Pela janela, a noite de primavera de Maryland cheirava a grama e chuva. Nada como a cordite e o diesel da frente oriental. Nada como o ar sufocado pelas cinzas das cidades alemãs em chamas. Suas mãos tremiam, não de medo, mas de falta de propósito. Um coronel na cama ao lado falou. Oscar Brenner, Panzer, grenadier, comandante do grupo de exército centro. Eles nos dão 3 refeições por dia, sussurrou Brenner.
Comida de verdade. Carne, pão, café com açúcar. Impossível, disse Kessler. Estou aqui. 3 semanas. É verdade. Kessler virou-se para encarar a parede. A Convenção de Genebra exigia rações adequadas para prisioneiros, mas a Alemanha havia deixado prisioneiros soviéticos morrerem de fome. Milhões. Ele tinha visto, não participado diretamente, mas visto. Os oficiais de logística de Wehrmacht explicaram que os suprimentos eram insuficientes para todos. As prioridades favoreciam as tropas alemãs. Os prisioneiros soviéticos eram combatentes que não estavam mais protegidos pelo direito internacional. As justificativas pareciam vazias agora. A manhã chegou com o sino às 6 horas. Café da manhã em um refeitório. Mesas compridas, bandejas de metal, soldados americanos servidos atrás de um balcão. Kessler passou pela fila. Ovos mexidos, bacon, torradas, suco de laranja, café. Sua bandeja cheia. Ele encontrou um lugar para sentar. Os ovos eram de verdade. O bacon crocante, o café forte e doce. Kessler comeu devagar. Do outro lado, Brenner consumia sua refeição metodicamente. Todo dia assim, disse Brenner entre mordidas. Um tenente americano estava na entrada do refeitório. Jovem, confiante, ele levou a voz. Senhores, o programa educacional começa às 8 horas no prédio 7. Presença obrigatória. Tradutores disponíveis. Kessler terminou seu café. A xícara era de cerâmica, não de estanho. Pequenos detalhes, mas que se acumulavam. Este acampamento funcionava segundo regras que Kessler não entendia. O prédio 7 era um teatro, com 200 lugares, uma tela de projeção. Oficiais americanos estavam na entrada, conferindo nomes em listas. Kessler entrou e encontrou um assento no meio. Ao seu redor, generais e coronéis de Wehrmacht preenchiam as fileiras. Conversas fervilhavam, especulações, ansiedade, confusão. As luzes diminuíram. Exatamente às 8 horas, um major americano subiu ao palco. Bom dia, senhores. Sou o Major Robert Harrison. Nos próximos 3 anos, esta instalação será a sua casa. Vocês estudarão, lerão, assistirão a filmes e aprenderão. O que vocês aprenderem determinará se a Alemanha tem um futuro. O major acenou para um projecionista. O primeiro filme começou. Imagens anuladas em preto e branco. Um trem. Vagões de gado. Pessoas amontoadas dentro. A câmera seguiu o trem até um portão. Texto em alemão. Arbeit on Bold frei. O trabalho liberta. Avit. Kessler inclinou-se para a frente. Ele sabia sobre campos de concentração, campos de trabalho para prisioneiros políticos indesejáveis raciais, condições severas, alta mortalidade, medidas necessárias para proteger o Reich de inimigos internos. Ou assim a SS havia explicado. O filme continuou. O trem parou. Guardas da SS abriram as portas do vagão de gado. Famílias cambalearam para uma plataforma. Homens separados de mulheres. Crianças arrancadas de suas mães. Um médico da SS gesticulou para a esquerda ou para a direita com um movimento casual da mão. Esquerda significava morte imediata nas câmaras de gás. Direita significava sobrevivência temporária para trabalho forçado. O maxilar de Kessler se contraiu. Isso não podia ser real. A câmera entrou em um prédio. Corpos nus. Centenas. Milhares empilhados como lenha. Membros esqueléticos. Bocas abertas. Olhos congelados em agonia final. Um soldado americano narrou 17.000 cadáveres encontrados em Bergen-Belsen, 13.000 em Dachau, mais de 1 milhão em Avitz-Birkenau. O teatro permaneceu em silêncio. 200 oficiais alemães assistiram ao genocídio documentado em detalhes clínicos. O filme mostrava câmaras de gás, fornos de crematório, relatório de eficiência dos trabalhadores comuns dos campos, cotas diárias de morte. A solução final, não uma operação militar, não baixas em combate. Assassinato industrial sistemático de 6 milhões de judeus, além de milhões de poloneses, soviéticos, ciganos, pessoas com deficiência e dissidentes políticos. As mãos de Kessler agarraram os braços da poltrona. Sua respiração ficou superficial. Ele havia servido a Wehrmacht. Não a SS, ele havia lutado contra soldados inimigos, não exterminado civis.
Mas a Wehrmacht havia fornecido logística, guardado rotas de transporte, sabia ou optado por não saber. O filme terminou. As luzes se acenderam. O Major Harrison retornou ao palco. Senhores, foi a isso que vocês serviram. Não à honra alemã, não à civilização europeia, não à defesa contra o bolsismo. Este genocídio industrial, o maior crime da história da humanidade. Harrison fez uma pausa. Deixe as palavras se assentarem. Alguns de vocês irão negar. Alguns irão racionalizar. Alguns irão alegar ignorância. Mas vocês não podem desver o que acabaram de ver. A questão agora é, o que vocês farão com esse conhecimento? Kessler saiu do teatro em silêncio. Ao seu redor, oficiais murmuravam. Alguns choravam. Alguns argumentavam que as imagens eram propaganda, mentiras soviéticas, fabricação dos aliados. Kessler não disse nada. Sua mente reproduzia as imagens, os rostos das crianças, os corpos empilhados, a eficiência burocrática de tudo aquilo. Ele havia servido aquele sistema, vestido seu uniforme, seguido suas ordens, acreditado em sua propaganda sobre a defesa da civilização ocidental. Por trás de suas divisões de tanques, essa máquina de morte operava com a meticulosidade alemã. O programa educacional continuava diariamente. Instrutores americanos ensinavam história alemã a partir de novas perspectivas. Os fracassos da República de Hitler, a ascensão de Hitler por meio de processos democráticos corrompidos pela demagogia, o incêndio do Reich, a lei que permitiu a ascensão de Hitler, a destruição gradual do governo constitucional. Cada passo lógico, cada passo levando à tirania. Kessler assistiu a palestras sobre democracia, a Constituição americana, freios e contrapesos, separação de poderes, federalismo, direitos individuais protegidos contra abusos do governo, conceitos estranhos. Ao seu treinamento militar prussiano, os oficiais serviam ao Estado. O Estado personificava a vontade da nação. Obediência era virtude. Questionar era traição. Mas o que acontecia quando o Estado se tornava criminoso? A biblioteca do campo continha 10.000 livros anteriormente proibidos na Alemanha. Kessler leu Thomas Mann, Erich Maria Remarque, Leo Futtinger, autores alemães que haviam fugido da perseguição nazista. Suas palavras descreviam a Alemanha de fora, uma nação que havia traído sua própria herança cultural em prol da mitologia racial e da agressão militar. Ele lia jornais americanos, o New York Times, o Washington Post, imprensa livre, múltiplos pontos de vista, críticas às políticas governamentais, publicadas abertamente, sem censura, sem Ministério da Propaganda. Conceito deixou atônito. Como uma nação poderia funcionar sem uma mensagem unificada? No entanto, os Estados Unidos haviam funcionado, haviam se mobilizado, haviam produzido 10 vezes mais que a Alemanha. A democracia havia se provado mais forte que a ditadura. Se você gostou desta revelação, clique no botão curtir. Isso mostra que a história real importa. Agora, de volta à transformação de Kessler. O verão de 1945 se transformou em outono. A visão de mundo de Kessler se fragmentou ainda mais a cada dia. Os administradores do campo organizavam debates. Oficiais alemães discutiam com professores americanos de ciência política sobre diversos tópicos. A natureza da lealdade militar, a responsabilidade dos soldados pelos crimes de seu governo, a relação entre obediência e consciência. Kessler raramente falava. Ele ouvia, absorvia. Um debate em particular o impressionou. O coronel Brenner argumentou: o dever de um soldado é seguir ordens. Sem obediência, os exércitos desmoronam. Nós seguimos ordens. Não somos responsáveis por decisões políticas. O professor David Cohen rebateu: os julgamentos de Nuremberg estabelecerão um novo princípio. Ordens superiores não são uma defesa absoluta. Se uma ordem for manifestamente criminosa, os soldados têm o dever de recusá-la. A responsabilidade moral não pode ser abdicada em favor da hierarquia. O rosto de Brenner se fechou. Isso é impossível. Destrói a disciplina militar. Não, disse Cohen suavemente. Cria um exército vinculado à lei e à ética, não à obediência cega.
A tradição militar prussiana produziu o exército tecnicamente mais proficiente da Europa. Também produziu oficiais que serviram ao genocídio sem protestar. Proficiência técnica sem julgamento moral é barbárie em uniforme. As palavras atingiram Kessler como artilharia. Toda a sua carreira havia sido construída sobre a obediência. Seguir ordens, executar missões, confiar nos superiores para tomar decisões estratégicas. Ele havia sido o oficial prussiano perfeito, e essa perfeição o tornará cúmplice de atrocidades. Naquela noite, Kessler escreveu em um diário fornecido pelo campo sua primeira anotação. Eu acreditava que servia a Alemanha. Eu servia a criminosos que sequestraram a Alemanha. Qual é o dever de um soldado quando seu governo trai tudo que vale a pena? Defender? Inverno de 1945. O campo estava bem aquecido. Eficiência americana. Kessler caminhava pelo perímetro do complexo. A neve cobria Maryland em um silêncio branco. As torres de guarda ficavam vazias à noite. Sem cães, sem buscas aleatórias. Os prisioneiros recebiam pacotes de cuidados da Cruz Vermelha. Chegavam cartas da Alemanha, fortemente censuradas, mas chegavam mesmo assim. Sua esposa escreveu, de Düsseldorf. A cidade estava em ruínas. Comida escassa. As forças de ocupação eram rigorosas, mas não brutais. Ela perguntou quando ele voltaria. Kessler não tinha resposta. O programa educacional se intensificou. Filmes mostravam a capacidade industrial americana. A fábrica de Wilhelm produzindo um bombardeiro B-24 a cada 63 minutos. A produção de tanques de Detroit. Navios Liberty lançados semanalmente. Os números eram esmagadores. A Alemanha não havia lutado apenas contra os exércitos aliados, mas também contra as fábricas aliadas. A guerra era matematicamente impossível de vencer desde 1941. Kessler percebeu que Hitler havia levado a Alemanha ao suicídio. Não uma derrota gloriosa, não uma última resistência heroica. Suicídio, deliberado, ideológico. O Führer preferiu a destruição da Alemanha a um acordo ou a rendição. E a Wehrmacht seguiu essas ordens suicidas por 4 anos depois que a derrota se tornou inevitável. Por quê? Kessler se perguntava todas as noites. Por que continuamos? A resposta veio lentamente. Porque parar era admitir que toda a empreitada havia sido criminosa desde o início. Porque parar significava confrontar a cumplicidade. Porque a cultura militar valorizava a honra. E honra significava nunca admitir erros. Nunca questionar a liderança. Lutar até a morte em vez de encarar a falha moral. A honra prussiana havia se tornado um pacto suicida. A primavera de 1946 marcou um ano de cativeiro. Os administradores do campo anunciaram um novo programa, treinamento de liderança democrática. Prisioneiros selecionados estudariam as relações entre civis e militares. Em democracias, como governos eleitos controlavam as forças armadas, como os parlamentos aprovavam orçamentos e declaravam guerras, como oficiais militares serviam às constituições, e não a líderes individuais. Kessler foi selecionado. 20 generais e coronéis participaram de um curso intensivo de 3 meses. Instrutores americanos ministraram palestras sobre a renúncia de George Washington ao seu posto, devolvendo o poder militar à autoridade civil. Sobre a Conferência de Potsdam, que reorganizou a Europa do pós-guerra, e sobre os veredictos de Nuremberg que se aproximavam. Os veredictos do julgamento chegaram em outubro de 1946. 12 condenações à morte, 7 penas de prisão, 3 absolvições, Göring, Ribbentrop e Keitel, executados. O alto comando Wehrmacht declarou a organização criminosa por seu papel em crimes de guerra e genocídio. Kessler leu os veredictos em silêncio. O marechal de campo Wilhelm Kittel havia sido seu superior máximo, um soldado profissional, obediente até o fim, executado como criminoso de guerra. A distinção entre Wehrmacht e SS havia desaparecido. Servir ao regime nazista tornava alguém cúmplice de seus crimes, independentemente das funções específicas. Naquela noite, os prisioneiros realizaram uma reunião sombria. O coronel Brenner discursou.
Enforcaram Kitty por seguir ordens. Todos nós seguimos ordens. Somos todos criminosos? Kessler se levantou. Era a primeira vez que falava em público em 18 meses. Sim. A sala ficou em silêncio. Somos criminosos, continuou Kessler, com a voz firme. Não porque matamos soldados inimigos em combate. Isso é guerra. Somos criminosos, porque servimos a um regime criminoso. Possibilitamos o genocídio ao proporcionar sucesso militar que legitimou o governo de Hitler. Aceitamos promoções e condecorações de um governo que assassinou milhões. Alegamos ignorância, enquanto o campo de extermínio operavam atrás de nossas linhas de frente. Sim, coronel, somos criminosos. A questão é, o que fazemos agora? O ponto de virada ocorreu em dezembro de 1946. O Major Hessel organizou um seminário especial. Tema: o futuro das Forças Armadas Alemãs. As autoridades de ocupação aliadas debatiam se deveriam permitir que a Alemanha Ocidental tivesse forças armadas. As tensões da Guerra Fria com a União Soviética criaram pressão para o rearme alemão, mas como criar um exército que nunca mais ameaçasse a democracia? Kessler ouviu enquanto estrategistas americanos delineavam seu dilema. A Alemanha precisava de capacidade de defesa, mas a Alemanha com um exército tradicional poderia se tornar uma ameaça novamente. O Reich havia contornado as restrições do Tratado de Versalhes, reconstruindo-se em segredo, preparando-se para uma guerra revitalista. Como evitar a repetição? O professor Cohen fez uma pergunta. Senhores, vocês conhecem a cultura militar alemã. Como vocês projetariam um exército incapaz de derrubar a democracia? Silêncio. Então Kessler levantou. A mão ponto primeiro. Faça do soldado um cidadão. Cohen assentiu. Explique. Wehrmacht fez juramentos pessoais a Hitler. Não à Alemanha, não à Constituição. A um homem. Isso nos tornou cúmplices de seus crimes. Um novo exército alemão deve jurar lealdade à lei democrática, não a líderes. Os soldados devem ter direitos como cidadãos, liberdade de expressão, liberdade de consciência, o direito de recusar ordens legais. Os oficiais devem ser educados em ética e direito constitucional, não apenas em táticas. O controle parlamentar sobre os orçamentos e os destacamentos militares deve ser absoluto. Nenhum segredo militar vindo de representantes eleitos. Kessler fez uma pausa. As ideias fluíram de 18 meses de leitura, reflexão e confronto com seu passado. A tradição prussiana valorizava a honra. Sem moralidade, precisamos de uma moralidade que questione a honra. Um soldado que se recusa a cumprir uma ordem criminosa deve ser condecorado, não levado à corte marcial. A obediência deve ser condicionada à legalidade. Harrison sorriu. General Kessler, o senhor acabou de descrever o conceito que chamamos em Furon de liderança e educação cívica, o modelo de liderança interior, um cidadão fardado. 1947 trouxe mudanças aceleradas. O Plano Marshall começou a reconstruir a Europa Ocidental. A Guerra Fria se intensificou, transformando-se em confronto. As autoridades de ocupação prepararam-se para a eventual soberania da Alemanha Ocidental. A questão do rearme tornou-se urgente. Kessler foi transferido para uma instalação especial. 15 oficiais alemães foram selecionados para funções de consultoria. Eles ajudariam a projetar as futuras Forças Armadas Federais, um exército que servisse à democracia em vez de a MEA. O trabalho consumiu Kessler. Ele escreveu memorando sobre estrutura de comando, mecanismos de supervisão parlamentar, programas de treinamento que incluíam direito constitucional, ética e direitos humanos. Ele argumentou contra a recriação do Estado-Maior que havia sido o cérebro de Wehrmacht, planejando guerras agressivas e crimes de guerra. As novas Forças Armadas precisavam de liderança descentralizada, transparência e responsabilidade. Os antigos colegas resistiram. O coronel Brenner, também selecionado para o grupo de consultoria, lutou contra todas as reformas. Você está destruindo a eficácia militar. Os soldados precisam de hierarquia, disciplina e obediência inquestionável. Essa bobagem democrática criará uma força fraca. Ótimo,
respondeu Kessler. Um exército fraco não pode derrubar a democracia. E provamos que um exército tecnicamente forte a serviço de governos criminosos cria catástrofes. Prefiro um exército um pouco menos eficiente que respeite os direitos humanos. Os debates se estenderam por meses. Gradualmente, a facção de Kessler prevaleceu. O conceito emergente de Bundeswehr incorporou inovações radicais. Um comissário parlamentar de defesa para investigar queixas de soldados, educação ética obrigatória, direito à objeção de consciência, controle civil rigoroso, nenhuma participação militar na política interna e integração à estrutura de defesa coletiva da OTAN. Assine para ver como essa transformação moldou a Alemanha do pós-guerra. Você não vai acreditar no que aconteceu em seguida. 1948. 3 anos após a rendição, Kessler compareceu perante uma junta de revisão. Oficiais americanos e autoridades civis alemãs do emergente governo da Alemanha Ocidental. Sua repatriação. Decisão. O general Kessler, presidente do conselho, disse: você concluiu a reeducação. Você contribuiu significativamente para o planejamento da Bundes. Você está preparado para retornar à Alemanha e implementar essas reformas. Kessler ficou em posição de sentido. Por hábito, então deliberadamente relaxou sua postura. Os cidadãos não ficaram em posição de sentido. Estou preparado, mas não como general. Solicito redução de posto. Não posso manter o posto conquistado servindo ao Terceiro Reich enquanto construo um exército democrático. O presidente consultou documentos. Sua contribuição foi substancial. As autoridades de ocupação recomendam que você retorne como conselheiro civil do Ministério da Defesa, sem posto, sem uniforme, sem autoridade militar, mas com considerável influência. Aceitável? Mais uma pergunta. General, o senhor acredita que os soldados alemães podem ser confiáveis com armas novamente? Kessler refletiu. Há 3 anos, ele teria respondido com a certeza prussiana. Agora, ele entendia a complexidade da questão. Os soldados refletem sua sociedade e seu treinamento. O Wehrmacht refletia uma ditadura criminosa e treinava para a conquista. A Bundeswehr deve refletir a democracia e treinar para a defesa. Se construirmos as instituições certas, sim, os soldados alemães podem ser confiáveis. Mas nunca mais devemos confiar em soldados que servem a líderes em vez de leis. O presidente assentiu. Bem-vindo de volta, Herr Kessler. O voo de transporte de volta para a Alemanha durou 12 horas. Kessler observou o Atlântico passar abaixo, o mesmo oceano que ele havia cruzado em 1945. Um homem diferente fazendo viagem de volta. A Alemanha estava em ruínas. O aeroporto de Frankfurt operava em estruturas temporárias. Aviões de transporte americanos pousavam constantemente. Suprimentos do Plano Marshall, forças de ocupação, burocratas reconstruindo a governança. Kessler pisou em solo alemão. O cheiro era familiar. Poeira, concreto, diesel, lar. Um carro levou a Bonn, a capital provisória. O Ministério da Defesa ocupava um hotel requisitado. Kessler se encontrou com Theodor Blank, o civil nomeado, para supervisionar o planejamento do rearme. Blank era um ex-sindicalista, sem experiência militar. Exatamente o que a nova Alemanha precisava. Civis controlando o desenvolvimento militar. Kessler, disse Blank, apertando sua mão. Seus memorandos chegaram antes de você. Trabalho impressionante. Mas a implementação dessas ideias enfrentará resistência. Muitos ex-oficiais da Wehrmacht consideram suas reformas uma traição à tradição militar. A tradição militar nos deu Hitler, respondeu Kessler. Precisamos de novas tradições. O trabalho começou imediatamente. Kessler juntou-se a uma equipe que redigia os regulamentos da Bundeswehr. Eles debatiam cada detalhe. Os soldados deveriam prestar continência. Sim, mas apenas em serviço para oficiais superiores, não para líderes políticos. A Alemanha deveria ter serviço militar obrigatório. Sim, mas com generosas disposições para a objeção de consciência e alternativas de serviço civil.
Os ex-oficiais da Wehrmacht deveriam ter permissão para servir seletivamente com verificação e reeducação. As batalhas mais difíceis envolviam um furo, a filosofia de liderança. Os oficiais da velha guarda exigiam o tradicional disciplina. Kessler insistiu no modelo de soldado-cidadão. Os soldados tinham direitos políticos, podiam votar, podiam filiar-se a partidos políticos, podiam criticar políticas fora de serviço, podiam recusar ordens ilegais sem punição. Você criará uma sociedade de debates, não um exército, argumentou o general Aspidel. Speed era um veterano ridicularizado, mais tarde comandante da OTAN, um brilhante estrategista, mas apegado à cultura militar tradicional. Melhor uma sociedade de debates do que executores obedientes. Kessler rebateu. Tínhamos o exército mais disciplinado da Europa. Usamos essa disciplina para cometer genocídio. Prefiro uma força um pouco menos disciplinada que respeite a humanidade. Os debates continuaram por anos. Gradualmente, a visão de Kessler prevaleceu. O Bundeswehr tomou forma. Controlado pelo parlamento, com orientação defensiva, integrado às alianças ocidentais, comprometido com a democracia e os direitos humanos. Não perfeito, mas fundamentalmente diferente do Wehrmacht. Em 1955, o Bundeswehr foi oficialmente formado. Kessler compareceu à cerimônia em Bonn. Nada de uniforme militar para ele. Terno civil, lã cinza, gravata simples. Ele observou jovens soldados alemães fazerem seu juramento. Prometo servir lealmente à República Federal da Alemanha e defender bravamente o direito e a liberdade do povo alemão. Não lealdade a um líder, não obediência a superiores. Serviço à lei democrática e à liberdade humana. A diferença importava. Theodor Blank se aproximou. Agora ministro da Defesa. Seu trabalho está feito. Herr Kessler. O Bundes incorpora os princípios pelos quais você lutou. Você continuará como conselheiro? Kessler balançou a cabeça. Não. Homens mais jovens devem liderar agora. Homens sem passados desonrados. Posso aconselhar, mas não posso liderar. Meu passado me desqualifica. Você se transformou. Isso deve inspirar outros, talvez. Mas a transformação exige confrontar o mal que você permitiu. A maioria das pessoas não consegue encarar isso. Eu só consegui porque os americanos me forçaram a assistir filmes que eu não conseguia esquecer, me deram livros que eu não conseguia esquecer, fizeram perguntas que eu não conseguia evitar. 3 anos em Forte me destruíram. Friedrich Kessler, o general de Wehrmacht. Eu sou alguém diferente agora. Blank sorriu tristemente. Quem é você agora? Um homem que entende que a obediência sem consciência é má, que o profissionalismo militar sem julgamento moral permite atrocidades, que a democracia é frágil e exige cidadãos que questionem a autoridade. Sou um ministro de advertência, um conto de advertência. Use-me como tal. Kessler passou seus últimos anos escrevendo memórias, ensaios, palestras e encontros militares. Sempre os mesmos temas. O perigo da obediência cega, a necessidade de coragem moral, a responsabilidade dos soldados em recusar ordens criminosas. Suas palestras deixavam o público desconfortável. Jovens oficiais da Bundeswehr se contorciam. Eles queriam orgulho no serviço. Kessler oferecia, em vez disso, reflexão crítica. Na Academia de Liderança Führungs, em Hamburgo, em 1963, Kessler discursou para os candidatos a oficiais. Vocês vestem uniformes militares alemães. Eu também. O meu ostentava a águia de Wehrmacht e a suástica. O de vocês ostenta a cruz de ferro e a insígnia democrática. Essa diferença é tudo. Mas os símbolos por si só não garantem a moralidade. Vocês devem escolher ativamente a humanidade em vez da obediência quando esses valores entrarem em conflito. E eles entrarão em conflito. Algum dia, alguém lhes ordenará que façam algo que pareça errado. Nesse momento, seu caráter será testado. Vocês seguirão as ordens como eu segui? Ou terão a coragem que me faltou? A coragem de recusar? Um jovem tenente levantou a mão. Kessler, se questionarmos todas as ordens, como as forças armadas podem funcionar? Questionar ordens que violam a lei, a ética ou os direitos humanos.
Seguir ordens que atendem a necessidades defensivas. Aprendam a diferença. Estudem direito constitucional. Leiam filosofia. Pensem por si mesmos. O Wehrmacht produziu oficiais tecnicamente brilhantes que eram imbecis morais. Não repitam esse erro. Sejam cidadãos primeiro, soldados depois. Após a palestra, vários oficiais se aproximaram. Alguns o agradeceram. Outros o criticaram. Um capitão disse: "Você está ensinando desobediência. Isso é perigoso." Kessler olhou nos olhos do capitão. Mais perigoso do que genocídio por obediência. O Wehrmacht não desobedeceu a nada. Seguiu todas as ordens, serviu com eficiência e possibilitou o maior crime da história. Prefiro correr o risco de desobediência ocasional a esse resultado. Em 1974, Kessler tinha 76 anos. Estava frágil, aposentado da vida pública e morava em um pequeno apartamento em Bom Ponto, Exército Federal. Havia amadurecido, com 30 anos, totalmente integrado à OTAN, profissional, competente, com foco na defesa. Sobreviveu aos testes, nunca ameaçou a democracia, nunca tentou exercer influência política, nunca violou suas restrições constitucionais. Kessler assistia ao noticiário na televisão. O Exército Federal estava se mobilizando para exercícios da OTAN, tanques modernos, soldados profissionais, mas também soldados com direitos, soldados que estudavam ética, soldados que podiam votar, protestar e questionar. O modelo de cidadão-soldado havia funcionado. Uma batida em sua porta. Um jovem jornalista de Durbagel, pedido de entrevista. Kessler concordou. Sentaram-se em sua modesta sala de estar. Livros forravam as paredes, principalmente história, filosofia e teoria política. Herr Kessler, começou o jornalista, você é considerado um dos fundadores intelectuais do Exército Federal. No entanto, você nunca serviu nele. Por quê? Fui desqualificado pelo meu passado. O general Wehrmacht que eu era não tinha lugar em um exército democrático. Aquele homem precisava morrer para que a esfera do Exército Federal nascesse. Você se arrepende do seu serviço militar todos os dias? Eu me arrependo de seguir ordens sem questionar. Me arrependo de não ter investigado rumores sobre campos de concentração. Me arrependo de priorizar o sucesso militar em detrimento da responsabilidade moral. Me arrependo de 30 anos de obediência que possibilitaram o genocídio. Arrependimento é insuficiente. Mas é o que tenho. O que te mudou? Os americanos me forçaram a ver aquilo a que eu havia servido. Me mostraram filmes que eu não podia negar. Me fizeram ler livros que explicavam como a Alemanha civilizada se tornou genocida. 3 anos confrontando a verdade que eu havia ignorado. Você não consegue desver certas coisas. Uma vez que você entende que serviu ao mal, você o justifica ou se transforma. Justificar era impossível. Transformar-se era necessário. O jornalista rabiscou anotações. Você acha que isso poderia acontecer de novo? A Alemanha poderia cair em ditadura? Kessler fez uma pausa. Uma longa pausa. A democracia é sempre vulnerável. Requer cidadãos vigilantes. Requer soldados que sirvam à lei, não a líderes. Exige pessoas dispostas a recusar, a questionar, a resistir. A estrutura do Bundeswehr ajuda no controle parlamentar, na educação cívica e no treinamento em direitos humanos. Mas as estruturas sozinhas não garantem a democracia. As pessoas, sim. Cada geração deve escolher a democracia, deve rejeitar ativamente o autoritarismo, deve ter a coragem de desobedecer a ordens ilegais. Essa é a lição. Não que a Alemanha fosse má, que qualquer nação pode tornar-se má se os cidadãos obedecerem sem consciência. Friedrich Kessler morreu em 1981. Um funeral pequeno, apenas com a família e alguns colegas, sem honras militares. Ele as havia proibido. Um enterro civil, uma lápide simples, sem patente, sem condecorações. Apenas Friedrich Kessler, de 1902 a 1981. Ele aprendeu tarde demais, mas aprendeu.
Seus escritos sobreviveram, tornaram-se leitura obrigatória no Bundesmiss. O oficial que se transformou de general Wehrmacht em defensor da democracia. O homem que confrontou sua cumplicidade passou 30 anos alertando os outros. Sua história era incômoda. Esse era o objetivo. A Bundeswehr que ele ajudou a criar provou ser duradoura. Nunca ameaçou a democracia alemã. Nunca tentou um golpe de Estado. Nunca violou as restrições constitucionais. Serviu em missões de paz da OTAN. Forneceu ajuda humanitária. Funcionou como um exército deveria funcionar em uma democracia. Competente, mas controlado. Profissional, mas responsável. Forte, mas imitado pela lei. A transformação de Kessler demonstrou uma verdade difícil. Mesmo aqueles que servem ao mal podem mudar, mas a mudança exige confrontar a realidade, aceitar a responsabilidade, rejeitar justificativas. A maioria dos veteranos de Wehrmacht nunca conseguiu isso. Eles racionalizaram, negaram, alegaram vitimização. Kessler escolheu diferente. 3 anos em um campo americano destruíram sua visão de mundo. Ele se reconstruiu das ruínas, assim como a Alemanha se reconstruiu das ruínas. O general que se rendeu na Baviera em 1945 não era o homem que morreu. Em Bonn, em 1981, o primeiro homem serviu à ditadura através da obediência. O segundo homem serviu à democracia através da consciência crítica. Entre eles, houve 3 anos de educação forçada, um acerto de contas doloroso e uma transformação fundamental. Essa transformação permanece o legado de Kessler. Não seu serviço militar, não seu brilhantismo tático, não suas condecorações. Seu legado é o alerta. Obediência sem consciência possibilita o mal. Profissionalismo militar sem julgamento moral torna-se barbárie. Soldados devem ser cidadãos em primeiro lugar, pensando, questionando, recusando quando necessário. A esfera militar alemã incorpora esse princípio de forma imperfeita, mas genuína. Soldados alemães juram lealdade à lei constitucional, não a líderes. Estudam ética juntamente com táticas, têm direitos juntamente com deveres. Podem recusar ordens legais sem punição. Isso é revolucionário. Isso é o que 3 anos em Fort Meade, Maryland, produziram. Não apenas um general transformado, mas um conceito transformado de serviço militar. Kessler nunca se perdoou por seu serviço militar. Não deveria ter se perdoado. O perdão teria sido indulgente, mas ele redirecionou seus anos restantes para garantir que os futuros soldados alemães não enfrentassem as falhas morais que ele enfrentou. Nesse redirecionamento, ele encontrou não uma redenção impossível, mas um propósito. Seu túmulo no cemitério civil de Bonn não tem lápide, exceto por uma pedra simples. Sem visitantes, exceto familiares, sem cerimônias, sem reconhecimento. Ele não queria nada disso. O trabalho importava, não o homem. A Bundeswehr importava, não seu arquiteto. A democracia importava, não a glória militar. No verso da lápide, invisível para observadores casuais, uma citação que Kessler pediu. Nunca mais obediência, sempre consciência. 4 palavras, uma reviravolta na carreira, uma dura lição de vida. O epitáfio de um general que aprendeu tarde demais, mas genuinamente, que a humanidade importa mais do que a hierarquia, que a moralidade importa mais do que ordens, que ser cidadão importa mais do que ser soldado. Essa lição aprendida em 3 anos atrás acerca de arame farpado de Maryland tornou-se o alicerce das Forças Armadas da Alemanha Democrática. Nada mal para um homem que começou como general de Wehrmacht e terminou como servidor da democracia.